Os escribas que vinham lá, não é? Lá do templo, lá de Jerusalém. Os escribas que desceram de Jerusalém diziam que tem Belzebu. Quem? Aí a gente vai ver o que tem nessa história Jesus com Belzebu. Na verdade, não tem nada. Mas aqueles que lutavam contra a presença do mestre, não admitindo reconhecê-lo como Messias, diziam ao contrário, que ele estava ali tomado por Belzebu. Diziam que tem Belzebu, no caso Jesus, e que em nome do chefe, olha só, que Jesus então servia a Belzebu, e que por ordem desse Belzebu, o chefe dos daimones, não é? Esse Belzebu, ele expulsa os daimones. Olha só, faz sentido isso? Faz sentido que o chefe do mal peça a Jesus, que eles querem dizer então que é um subordinado, que expulse outros subordinados. Como assim? Mas então vai enfraquecer, não vai? Vai enfraquecer o mal. Quer dizer, o chefe do mal quer que Jesus enfraqueça o mal, enfraqueça o movimento de maldade. Isso não faz sentido, não é? Mas era isso que eles queriam que, como se fosse... Eles queriam que todos acreditassem para enfraquecer a visão que as pessoas tinham de Jesus. Convocando-os. Quem convoca? Jesus. Jesus convoca os escribas e lhe diz assim, em parábolas, ou seja, ele traz, tá bom, vamos pegar essa história aí que vocês estão contando, e a partir daí eu vou continuar essa história. Por isso ele diz, em parábolas, dizia Jesus, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode permanecer em pé. Ora, na verdade, se fosse Jesus a servir Satanás, deveria fortalecer o reino do mal. E expulsando daimones, Jesus enfraquece. Dá mais força àqueles que estavam sendo cativos, os encarnados que estavam sendo cativos por esses espíritos, chamados aqui de espíritos impuros. Então Jesus pergunta, mas vejam, ele sabe que é mentira, não é? Que eles não acreditam naquilo. Que a única coisa que eles estão fazendo é o quê? Tentando construir uma verdade, que a verdade aqui é uma grande mentira, para deturpar o pensamento das pessoas. Então, havia ali uma intenção malévola, mas não era da parte de Jesus, era da parte dos escribas. Jesus os chama, argumenta, não tentando mostrar a eles, porque eles sabiam a verdade. Ele simplesmente os chama quase como se fosse uma advertência, porque ele sabia que eles estavam simplesmente tentando deturpar a verdade, manipulando a realidade para fazer com que as pessoas realmente não seguissem o mestre. Então, é um momento grave aqui, não é? É um momento grave. Onde há ali uma confrontação e, na verdade, se tinha alguém servindo o mal, não seria Jesus, não é? Mas ele os chama e diz assim, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, isso é uma parábola, certo? Ele está falando aqui do reino de Satanás. Não pode permanecer em pé. Mas, na verdade, ele aqui vai generalizar. Se um reino, qualquer um, isso é verdade, não é? Uma casa dividida, rui.
certo? Então, se um reino estiver dividido contra si, não pode permanecer em pé aquele reino. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, não poderá permanecer em pé aquela casa. Versículo 26. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode permanecer em pé, mas tem fim. Ora, e o movimento do mal no mundo quer ter fim? Claro que não. Então, não vamos usar esse tipo de estratagema, vamos dizer assim, não é? De tática, de dinâmica, porque isso só vai fazer com que ele rua, né? Do verbo ruir, não é rua, estrada, com que ele venha a ruir.